Oi, gente! No programa de hoje vamos falar de direitos humanos, no caso de refugiados e imigrantes. Pessoas que fogem de suas casas, de sua terra natal, à procura de paz e melhores condições de vida. E para conversar com a gente sobre isso, vamos receber Matheus Tavares, coordenador de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Cidadania, e Adel Bacur, coordenador do Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante. Refugiado, ele que é sírio. E a nossa música fica por conta de Amarildo Silva. Também vamos conversar com Cacau e Gino, que vai falar do livro Nissete Bruno, Mãe de Todos. Bruno Caruso e Jorge Harrison, para aquela conversa sobre os cães guias. Não fique de fora, o programa está no ar. Esse é um espaço plural para levantar seu astral, com intimidade, informação, espaço, cultura, reflexão. Sorria, que é tempo de alegria. Sorria, que é tempo de alegria. Esse é o espaço plural. Esse é o espaço plural. Esse é o espaço plural. Nada a temer se não correr da luta. Nada a fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu cansado de mim. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso programa plural de mais uma edição. Olha, hoje o nosso tema vai ser sobre direitos humanos. O caso dos refugiados e imigrantes. Pessoas que fogem de suas casas, de sua terra natal, à procura de paz e melhores condições de vida. Para conversar com a gente sobre isso, vamos receber Matheus Tavares, coordenador de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Cidadania, e Adel Bacur, coordenador do Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante e Refugiado Sírio. E a música por conta do nosso talentoso e doce Amarildo Silva. Também vamos conversar com o escritor Cacau e Gino, com o nosso querido Bruno Caruso e Jorge Harrison. Essa conversa vai dar o que falar. Então, a partir de agora, seu compromisso é com a gente. Hoje o time é todo masculino. Eu sou aqui, suspeita para falar, eu sou minoria, mas vocês vão gostar. Gente, muito boa tarde, boa noite. Obrigada a todos vocês a participação, de coração, viu? Obrigado a você, está dando essa oportunidade aqui para a gente, falar dos nossos projetos, da nossa vida, né? Na verdade. É isso aí, a vida como ela é. Cada um nas suas áreas, mas todo mundo tendo que acrescentar. A gente está precisando fazer a diferença, né? Fazer esse papel humanitário sobre as causas e as pessoas. Bom, para a gente começar esse tema, que é um tema bastante atual, inclusive esse ano de 2023, a gente teve a inauguração do primeiro centro de referência e acolhimento aqui na cidade do Rio de Janeiro para esses refugiados e imigrantes. O direito humano, os direitos humanos, eles falam o quê sobre a questão dos imigrantes e refugiados? O que eles asseguram? Eu costumo dizer que, tal como é se alimentar, dormir, o trabalho, a migração, ela é intrínseca da atividade humana. Então, desde que a gente existe enquanto ser humano, a gente está sempre buscando a migração, seja nos tempos de muitos pré-históricos, seja para buscar recursos, ou para melhores plantações, melhores colheitas, melhores solos,
ou seja, como é no caso de atualmente, para fugir de crises humanitárias, às vezes de guerras. Então, a migração ela é o principal, né? O direito de ir e vir estabelecido. A gente preza tanto e defende tanto o mundo globalizado, o mundo todo estruturado, todo mundo junto, e às vezes a gente esquece um pouco do tema da migração e do refúgio. Então, os direitos humanos eles vêm justamente para defender esse direito de você migrar, de você procurar uma vida melhor, de você procurar uma qualidade de vida, uma dignidade. Então, o direito de migrar ele está ligado a todos os direitos humanos, seja da alimentação saudável, porque muitas vezes você migra e você busca o refúgio por conta de uma alimentação saudável, seja uma vida melhor, uma estrutura de vida, uma família. Então, defender a migração, defender o refúgio, ele é defender os direitos humanos por completo, de forma completa. É defender as diferenças étnicas, as diferenças de raça, as diferenças de credo. Então, a migração e o refúgio é um dos temas centrais dos direitos humanos que, por muito tempo, ficou um pouco esquecido por parte da população, né, e até visto com um certo preconceito, mas que agora a gente retoma, principalmente aqui no município do Rio de Janeiro, com a criação dessa assistência, né? Já existem em outros municípios do Brasil essa assistência há um tempo, a gente implementou essa política pioneira agora nesse começo de ano, mas é o trabalho para reconhecer a migração e o refúgio como direito humano e como característica intrínseca do ser humano, que a gente, desde os tempos primórdios, vem migrando, vem mudando. Acredito que depois eu acho que cada um pode contar um pouco da sua história, né? Eu, no meu caso, eu sou neto e bisneto de italianos, né? Naquela grande migração que teve, principalmente depois da mudança do regime de produção, né? do meio feudal para o capitalismo, e depois com o avanço das indústrias e tudo mais. Então, a gente recebeu uma grande quantidade de italianos ali por volta de 1870 até 1910 e 15. E minha família veio nessa migração da Itália, e hoje em dia eu como macarrão com farofa. Então, é tudo isso, né, essa cultura. Eu acho que todo brasileiro tem um pouquinho dessa história de migração e de refúgio, uns mais recentes, outros mais antigos, mas eu acho que faz parte da vida do cotidiano do brasileiro a migração e o refúgio. E a gente, inclusive, hoje, tem uma realidade econômica e social e comercial também devido à grande contribuição desses povos que para cá vieram, migraram, né, e também nos colaboraram com a mão de obra, com outros serviços, outras aptidões que o nosso próprio povo não tinha naquela época, né? Então, assim, é uma contribuição, a gente tem que ter respeito, sim, ter esse olhar generoso. É um povo, né? Ninguém sai da sua terra natal se não estiver em busca de algo melhor ou por uma situação que acomete a segurança, a vida. Então, a gente tem que ter esse olhar generoso. Eu achei, inclusive, que esse centro que agora acabou de ser criado aqui no Rio de Janeiro foi uma referência. É um estalar de olhos para uma nova realidade que já está há muito tempo debaixo das nossas vistas, né? E que a gente pouco trabalhava sobre, no sentido de humanizar, de abrigar, proteger. Então, eu acho muito positivo, dou meu parabéns aqui, já deixo isso público, que a gente precisa disso, né, Cacau? E culturalmente também, né? As pessoas trazem a cultura deles para a gente, essa e é riquíssima. mistura, fica bem rico para a gente, né? A gente tem várias coisas, né, de vários lugares aí que contribuem para a nossa cultura. Mas sabe o que eu queria perguntar a você? Posso falar? Claro! Você falou que as pessoas vêm por as questões, às vezes, alimentares, né? Por questões de mudar a vida. Hoje, o que mais se vê? Qual é a maior procura para poder acontecer? Que as pessoas vão atrás? Hoje em dia, e falando um pouco de Brasil, que são os dados que a gente tem, que é por parte do CONARE, né, que é o Comitê Nacional para Refúgio, e da Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o que mais a gente recebe aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, como todos, são venezuelanos, em razão da grande crise que a Venezuela vem passando. Então, mas assim, isso atualmente, né? Já houve épocas que recebemos muito haitianos por conta do terremoto. Então, as fases, né?
Exatamente. Então, desastres ambientais também causam muitos refúgios. Agora a gente viu uma grande movimentação de afegãos, uma grande movimentação de ucranianos, evidentemente, mas os ucranianos, a Europa absorve um pouco mais, né? A gente sabe como é que é essa questão. E sempre que a gente fala de migração, eu acho que é importante falar também da migração africana, né? Porque a migração africana, o refúgio africano, foi uma migração forçada, né, pelos europeus e que chegaram aqui um pouco sem estrutura alguma, chegaram como escravos e construíram toda a nossa cultura. Na verdade, construíram a nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Quando a gente pega todos esses monumentos, não foram os portugueses que construíram, foram os africanos, a força braçal dos africanos. Então, é muito importante a gente estar sempre observando todos esses tipos de migração para a gente não ficar aqui falando só da migração europeia, só da migração latino-americana, mas falar também um pouco da migração africana, um pouco da migração do Oriente Médio. Aí eu acho que o Adel tem muito mais a acrescentar do que eu. Agora, vamos lá, gente. Uma pergunta para quem está assistindo a gente. Quem são os refugiados dentro do direito internacional? Como é que funciona isso? Então, bom, o refugiado, né, a pessoa que foi forçada a sair, a se deslocar, né, fora da sua casa, né? Pode ter um migrante interno como externo, né, que vai para um outro país. E aí os refugiados, principalmente, são pessoas que sofrem alguma violência de direitos humanos dentro de tudo que o Matheus falou. Então, uma ameaça à sua cultura, religião, etnia, tudo isso. Então, são grupos, às vezes, minorias em algum país que estão sendo reprimidos, que precisam se deslocar, né? Então, e sempre esse fluxo, eu acho que aconteceu também, voltando um pouquinho para o ponto, e vem crescendo, sem dúvidas, não só por causa das crises e outros, mas também pela facilidade, né, das pessoas poderem se deslocar com mais facilidade entre os países, né? Eu acho que, e por outro lado, eu acho que eu tenho olhado para isso como de um certo ângulo que, assim, eu acho que os países que estão recebendo precisam melhorar essas condições. Não é olhar e, como vamos diminuir esse fluxo? Não vai conseguir, é natural também. Então, assim, vamos trabalhar como vamos receber essas pessoas melhor, né? Como é o acolhimento, esse é o centro, né? o acolhimento, exatamente. A palavra o centro de referência para imigrantes. Imigrante, ela inclui todos, né, os refugiados e não refugiados, né? A gente, nos direitos humanos, quando a gente está falando dos imigrantes, né, e os refugiados, que engloba nesse termo, a gente também ouve muito a expressão apátrida. Quem são as pessoas apátridas, para as pessoas que estão aqui agora ouvindo sobre o tema, aprendendo um pouco mais, porque a gente não ouve muito falar, né? Quem são os apátridos e como a lei ampara esses apátridos no Brasil, especificamente? A lei da migração e do refúgio, ela engloba também os apátridas. Os apátridas são pessoas, acho que no literal da palavra, né, sem pátria. Às vezes não tem nacionalidade, não tem uma nacionalidade certa, então às vezes perderam a nacionalidade, uma ou outra. Existem alguns países que é possível. Então, são pessoas quase que sem cidadania, né? E para nós é muito importante recebê-los, porque é uma oportunidade de uma construção de nova vida também. São pessoas sem pátria. Vem na minha cabeça logo os curdos da Síria. Tem uma população curda, né, na Síria que nunca recebeu uma identidade, por exemplo, né? Meu Deus. Então, assim, eu acho que... E aí, chegando aqui, vendo que tem uma lei que te dá uma residência e, posteriormente, uma nacionalidade... Te considera um muito ser, diferenciado, né? sim. Também tem a população dos palestinos, tem muitos casos. Então, assim, são pessoas que nunca tiveram direitos, né, no lugar onde nasceram. Então, e aí a lei no Brasil, ela disponibiliza isso. Isso é incrível. Uma pessoa apátrida ou um refugiado, como é que procede para poder entrar no Brasil? Como é que funciona esse mecanismo? Para ele poder permanecer e até ser conduzido para algum centro
específico de apoio e acolhimento? Hoje em dia a gente não tem restrição para receber refugiados, apátridas, imigrantes, então a gente pode recebê-los a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer momento. Evidentemente que existe todo um processo da regularização migratória, né? É sempre importante frisar, aproveitar para explicar um pouco do assunto, né? A gente nunca fala que uma pessoa está ilegal dentro do Brasil. A pessoa está regular. Não existe ser humano ilegal, né? Existe ser humano regular ou não. Então, existe esse processo de regularização migratória que é feito pelo CONARE e pela Polícia Federal. Então, eu acho que o Adel pode explicar um pouco mais também, até do trabalho que vem sendo feito também no Centro de Referência e Atendimento, nessa questão da regularização migratória. O CRAI, né, é importante também mencionar que essa parceria, esse acordo também com a Prefeitura tem apoio da OIM e ACNUR, que são agências da ONU. Então, eles já estão junto e presentes no local, que são agências muito importantes para esse processo também. Né? Talvez falando mais do CRAI, além da sala de aula de português, sala de inclusão digital, que tem equipamentos, tem notebook, Wi-Fi para quem precisar usar, uso livre, não tem restrição, só pode chegar e usar. Temos 2 advogadas que são especializadas na lei de imigração e 2 assistentes sociais também para isso. Então, a pessoa chega, o primeiro contato vai ser comigo, e aí eu acho que nesse ponto é muito importante, assim, eu que sou migrante, eu já me apresento, já falo que eu sou sírio, eu moro aqui há 10 anos, eu acho necessário também para a pessoa sentir talvez mais à vontade, né? Muito dessa questão que eu acho que a gente precisa sempre explicar que não existe uma situação ilegal aqui. Você sempre pode pedir residência, pode solicitar refúgio, seja de qual nacionalidade do mundo, né? Aqui no Brasil. E aí o primeiro contato comigo, eu pego o mínimo de informação e encaminho para o serviço que a pessoa quer utilizar, né? Seja para regularização ou com assistente social que vai ajudar a achar um caminho para estudar ou outros serviços, né? Temos também a parte de abrigamento, né? Um abrigo emergencial. Por enquanto, a gente está com 20 leitos para poder receber pessoas em situação de emergência, né? A gente colocou inicialmente um prazo de 30 dias para a pessoa poder ficar. A gente tem conseguido também 3 refeições para as pessoas, para poder também lavar roupa, lugar para lavar roupa. Bom, gente, o papo está uma delícia. Mas eu agora vou para aquele momento, literatura que eu amo. E hoje a nossa conversa no quadro Entre Palavras é com o nosso querido Cacau Higino, que lançou recentemente um livro maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, porque eu sempre fui muito fã, respeitei muito e respeito o trabalho da nossa saudosa e querida Nicete Bruno. Pois é, bota saudosa nisso. Nem fala. Porque Nicete era querido por todos, né? Não tinha uma pessoa, eu já trabalho no meio artístico há muitos anos, até encontrei uma conhecida aqui, que também já trabalha há muitos anos, e a vida inteira, todas as pessoas que trabalharam com Nicete só elogiavam Nicete, entendeu? Porque a Nicete era muito simples, era muito tranquila de lidar, ao mesmo tempo muito responsável. A Nicete era capaz de ficar esperando um ensaio sentada, como foi quando ela fez um musical chamado Pippin. Às vezes ela ficava 10 horas sentada, as pessoas lá brigando pela meia, brigando pela luz, brigando pelo som. E aí ela, gente, faz parte. E ela estava sentada esperando. Então, porque a carreira artística é a espera sempre, né? A espera. Eu já esperei muito para fazer um filme, horas sentado esperando. Já esperei muito para um ensaio de uma peça, porque além de escrever, eu atuo também. E isso faz parte. A espera, se você não quiser trabalhar, se você não tiver isso dentro de você, dessa paciência, você não trabalha no meio artístico. É verdade. Entendeu? Mas, bom, Nicete, esse processo do livro, eu já conheço a Nicete há muitos anos, conheço a família da Nicete há muitos anos. Eu convivia com essa família, né?
Então, uma editora, que foi uma editora anterior a essa, que foi de Zit, na época, antes da pandemia, ela procurou a Anissete para fazer queria que ela... para convidá-la para ter uma biografia, né? E aí ela foi atrás de mim, ela falou, Cacau, a única pessoa que pode fazer minha biografia é você, porque você é novo, mas conhece muito minha vida. Novo quer dizer, no sentido em relação a ela, né? Sim. Você conhece muito minha vida, porque você conhece minha família, conhece minha história, conhece tudo. Eu adorei, né? Fiquei lisonjeado com isso. Queria, Topei, né, eu já Cacau? tinha feito outras biografias, e por incrível que pareça, todos os meus trabalhos são com mulheres, desde que eu comecei. Até esse livro aqui, ó, se chama Mulheres Fora de Cena. Tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, tudo que eu atuo, às vezes são com mulheres, entendeu? Eu estou com um filme agora que é o Lucy Creed Vai para Marte, que é com Fabiana Carla, que eu atuo com Fabiana Carla. Fui para os Estados Unidos com Fabiana gravar na NASA. Então, assim, é sempre um contato com mulher. É muito louco isso. Eu estou nesse clube do Bolinha aqui, mas geralmente não é esse clube do Bolinha, não. Geralmente eu estou Tá eu e o vendo? Bendito porque Fruto aqui. Juliana Nath deu uma oportunidade é muito louco diferente, isso. É amor. uma energia que se atrai. E o que acontece? Aí eu comecei a fazer essa biografia com o Anissete antes da pandemia, bem antes, porque eu ia para a casa da Anissete e como ela é acolhedora, ela era amorosa, era sempre assim, Cacau, vem tomar um café da manhã comigo. Aí eu ia, ela morava perto de mim, e eu ia para a casa dela, começava esse café, sei lá, 11 horas da manhã, e assim, já eram 4 horas da tarde, eu falei, Anissete, não está bom não? Você está ainda afim? Porque ela, 80 e poucos anos, né? A pessoa cansa, a memória mistura, né? Mas não, meu filho, fica aí, vamos tomar mais um pouquinho de café, fazer um lanchinho. E eu não saía. E eu que às vezes dava um limite, porque se deixasse ela ia. Porque eu sei que podia estar cansada, né? E também porque eu precisava colocar no papel aquilo ali. Não dá E para era ficar, muita era muita informação, coisa, né? Era muita coisa. Então, assim, eu fui fazendo esse processo com ela de entrevistas e conversas, e era só eu e ela, só eu e ela. De vez em quando a família estava lá, que todos moravam no mesmo condomínio, Beth, Paulinho, Bárbara Bruno, Beth Goulart. E porque quando Paulo Goulart morreu, ela veio para o Rio de Janeiro. Ela sempre ficou nessa ponte, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Ela é carioca, de Niterói, mas as pessoas pensam que a Anissete é de São Paulo, mas não é, ela é daqui. E eles moravam no mesmo condomínio, porque eles são muito unidos e tal. E só eu entrava lá, e aí veio a pandemia, né? E aí, o que fazer na pandemia? Ela, não vamos parar. Eu falei, não vai parar? Não vamos parar. Eu vou perguntar ao meu médico, você vai fazer seus exames. Então era assim, toda semana eu fazendo um exame, eu indo para a casa dela, assim, ela lá, eu cá. Um no quarto, outro na sala. Não, porque a casa dela era grande. Assim, ela era lá embaixo, eu aqui. E aí foi dando certo isso. A gente não teve problema nenhum com isso. Quando eu acabei o livro, que foi quase em dezembro de 2020, a Anissete pegou Covid. Pegou Covid, não sei como, porque eu não saía de casa. Quer dizer, eu sei como, uma fatalidade, mas enfim. Ela não saía de casa nem nada, pegou. Tá, o livro estava pronto, eu falei, Anissete, agora temos que passar o pente fino no livro, porque é muita informação. Ela falou, meu filho, eu estou dodóizinha, semana que vem você vem aqui tomar café, porque vai ser rápido isso. Ela estava com Covid. Só que esse dodóizinha, ela morreu. Ela não falei mais com a Anissete, entendeu? Então, assim, foi uma pena que eu acabei esse livro, deu tempo de acabar. A ideia era ter lançado esse livro em vida, mas não deu, né? Não deu. E virou mãe de todos, Mãe né? de todos. Mãe de todos, porque assim, eu peguei muito depoimento de amigos sobre a Anissete, né? Então eu não sabia mais, todo mundo gostava dela, todo mundo. Se eu deixasse, ia ser um livro de mais de 500 depoimentos. Mas eu fui pincelando quem teve relação com ela, quem trabalhou com ela, quem foi para o teatro com ela, as últimas pessoas que trabalharam com ela, a família, e sempre tinha a frase, gente, a Anissete era como se fosse minha mãe. A Anissete era minha mãe. Porque era isso. Era isso. Eu vou te falar uma coisa, eu trabalhei com muita gente, eu não consigo perceber em nenhuma das pessoas, não estou tirando mérito de ninguém como pessoa, mas eu não consigo perceber em nenhuma das atrizes ou as pessoas que eu trabalhei uma verdade tão grande quanto a Anissete Bruno, em tudo, de sentar e ser simples, e gostar de você, e querer você do lado dela o tempo inteiro, e ficar preocupada com tudo. Não tinha ego, não tinha nada, era muito louco, sabe? Às vezes ela entrou uma vez numa novela e o papel dela era pequeno, eu até falei para ela, por que você aceitou esse papel?
meu filho, faz parte. Tem que aceitar tudo. A gente está nessa vida para isso. Assim, a gente trabalha há anos. Se não fosse eu, ia ter que ser outra atriz. Só que é o seguinte, né? O papel era pequeno, mas ela fazia Grandioso. o papel ficar grande, né? Então, ela ganhou em Pippin, ela ganhou o prêmio com 10 minutos de cena. Ela ganhou todos os prêmios do Rio de Janeiro, era aplaudida em cena aberta. Era um número desse musical americano, que ela já não fazia musical há muitos anos, que a vida dela nunca foi em cima do musical, ela foi fazer uma cena de 10 minutos, ela ganhou todos os prêmios que vocês possam imaginar. Todos. Isso com papel Todos. pequeno. Então, assim, e é muito brilho, muito carisma, é uma coisa muito inexplicável. Sabe? Não tem umas pessoas que você olha assim, vou dizer aqui como exemplo assim, você vê a Xuxa, tem um brilho, você vê, sempre uma pessoa que tem um brilho, que você fica meio assim, né? A Anissete era um pouco isso mesmo, tinha uma estrela assim que você... Mas é tipo das pessoas que entregam verdade no que fazem, né? Exatamente. A família, assim, igual a ela, muito amorosa, muito receptiva, sempre gostando de fazer almoço. Era muito engraçado, porque eu ia para casa dela, aí ela botava uma mesa enorme, ela era diabética, tá? Ela botava uma mesa enorme, aí tinha feijão, é isso, é aquilo, é não sei o que, assado, isso e aquilo. Falei, quem vem almoçar com a gente? Só a gente. Ela queria que eu tivesse opção de comida. Eu falei, mas Anissete, para que isso tudo? Mãezona eu não como a mesmo. metade disso aqui. É coisa de mãe, né? Mãe que Coisa é de assim. mãe. Então, era isso. E ela, às vezes, ela estava sozinha em casa, porque teve um período da pandemia que os atores não trabalhavam, né? Então ela estava em casa e ela me ligava assim, você não quer vir para cá hoje não? Tô sozinha aqui, vem fazer o livro aqui. Eu não podia às vezes, né? Porque eu estava fazendo uma outra coisa, terminando um trabalho, né? Isso era muito louco, isso. Né? A pessoa me ligar e falar, vem aqui, vamos fazer continuar fazendo o livro, né? Um dia de refresco para ela, mas ela queria trabalhar. Teve uma cena muito engraçada, porque quando eu fui fazer as fotos para o livro, a gente não ia colocar fotos de carreira. A gente ia contar a história dela, mas a gente ia colocar fotos atuais dela. Atuais, um ensaio atual. O que aconteceu? Eu levei uma amiga minha, que se chama Vera Donato, fotógrafa, já trabalhou, fez várias capas de livro para mim, e nós fomos para a casa da Anissete. Cheguei na casa da Anissete, ela tinha colocou um cantinho com várias roupas para eu escolher. Eu falei, não, você escolhe a roupa que você quiser. Não preciso escolher as suas roupas, não. O que você quiser. Então tá. E tinha uma amiga dela de Teresópolis, Marilda, amiga de infância. E aí ela colocou a roupa e começou a fazer foto. Aí isso começou, sei lá, 10 horas da manhã. Deu meio-dia, eu falei, Vera, tá bom. Não, vamos fazer mais material. E aí a troca de roupa e faz foto. Não, vamos fazer mais. Eu fiquei até 7 da noite fazendo foto. A gente, não, pior, ainda tem coisa para ver. 7 da noite fazendo foto com ela. A gente tem mais de 1000 fotos. Eu tenho um ensaio inédito com ela. Eu também fiz fotos com ela, porque eles queriam que eu fizesse foto para divulgação. O que aconteceu? Quando eu fui pegar essas fotos para poder colocar no livro, teve um problema no HD da minha amiga. Ela teve que mandar esse HD para o México, esse HD para os Estados Unidos. A gente não conseguiu tirar as fotos. Então, eu não tive essas fotos no meu livro, não consegui. Só que, uma semana antes, um outro amigo meu fez um ensaio com a Anissete no estúdio dele, na Barra da Tijuca. Várias fotos que ela queria ter, porque ela precisava de fotos dela para trabalho mesmo, para usar. Sim. E tal, que as pessoas pediam muito fotos. Então ele me cedeu essas fotos. Claro que não foi com... A capa desse livro é a foto dele. Claro que não foi com esse arsenal de fotos que ela tinha feito, né? E aí, na véspera do livro rodar, minha amiga me liga e falou, Cacau, as fotos chegaram. Falei, meu amor, agora eu não posso colocar, porque eu tenho dia para lançar o livro. Se eu mexer na estrutura desse livro, muda tudo. Então, infelizmente, não usei essas fotos, mas essas fotos vão servir para coisas futuras que a gente quer fazer, livros de fotos mesmo. Beth Goulart quer usar numa exposição. Tem matérias que ainda vêm por aí que eu vou usar essas fotos. E então aconteceu não está isso. Tudo perdido, não está né, tudo Cacau? Perdido, mas para você entender como que é a loucura. Né? Mas ela é isso, né? Ela é surpreendente do início ao fim. É isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado você. Volte sempre, meu amor.
O programa está à disposição. Hoje aqui é o nosso grupo só de homens. O negócio está punk. Muita informação e muita papo, muita conversa, muita estrutura emocional, porque o tema é sério. Mas agora, vamos dar uma relaxadinha? Vamos falar de um tema que assusta algumas pessoas e famílias: os efeitos da inflação. E para a gente poder ajudar a amenizar esses efeitos, vamos conversar agora com o economista Bruno Caruso. Bruno, tudo bom? Tudo bom. Obrigada pela sua Eu que presença. agradeço a presença aqui. É possível economizar em tempos de inflação? Como controlar esse efeito? Na verdade, o que é inflação? A inflação nada mais do que perda de poder de compra, né? Quando tem maior demanda do que oferta. Basicamente, a inflação é isso. Só que, querendo ou não, ela é sazonal. Cada produto ela tem o seu período de maior inflação. No fim do ano, por exemplo, a batata, você pode perceber que ela tem um preço triplicado. Então, os lares hoje têm que se preocupar com isso, né? E nos alimentos que têm uma inflação menor, que tem um aumento menor naquele período. É assim que a gente vai poder ajudar as famílias. E como é que a gente controla isso no dia a dia? Quais são as atitudes que a gente tem que ter para perceber sobre a incidência dos produtos e até para colocar a mesa de casa, né? E assim, a família cada dia vai no mercado. A lista é a mesma, mas o valor na hora de pagar é muito discrepante. Como a gente controla isso? Se é que dá para controlar. Hoje é muito difícil porque a inflação é controlada, né, no Brasil, como em qualquer outro lugar, por uma cesta, né, por uma quantidade de produtos. Alguns têm deflação, alguns têm inflações bem altas e faz pela média. Então fica muito difícil. Normalmente a dona de casa, as pessoas que vão no mercado, têm uma melhor percepção do que os próprios economistas sobre isso, né? Então só essa procura que tem que ser feita. Porque nossa inflação no ano 2022, ela foi de 5,79, né? Mas ela foi reduzida, né? Foi uma das menores do mundo, talvez, mas artificialmente. E ela tende a subir até de forma bem alta agora em 2023. Então, isso será uma preocupação muito grande das famílias. O que é sazonal e sempre no que é menor, modificar a alimentação esse ano vai ser um pouco necessário devido a esse problema. Existe alguma esperança dos economistas diante desse cenário para os próximos meses, para esse ano que está se iniciando aí, devido a novas políticas, né? A tendência da economia de 2023 ela não é tão boa assim, apesar que o Brasil o mundo precisa comprar. Não, o mundo ainda não está bem armado ainda depois da pandemia. E o Brasil tem para vender. Talvez isso consiga melhorar um pouquinho o Brasil em 2023. Mas devido a essa inflação já vim querendo subir, né, e vai subir, né, você pode perceber que a cada semana, né, as projeções vão subindo. 0,5, 0,5, mas vão subindo a cada semana, né? Semana passada já aumentou para projeção para 2023 para 5,36, estava em 5,31, então ela vai aumentando e vamos aguardar para ver o que pode acontecer, né? Hoje não tem nada num cenário que possa melhorar isso. Vai aumentar os juros, né? Que é o normal, a cada 3 meses, a última reunião foi em dezembro, provavelmente agora, início de março, vai aumentar de novo, a próxima reunião do Copom, e isso contém um pouquinho a inflação, mas em compensação, freia a economia também. Então, é um remédio amargo que o brasileiro já conhece muito bem, né? Nós somos o país da inflação. Verdade. Agora nós transferimos esse nome para a Argentina e para a Venezuela, mas nós sempre tivemos esse problema. Então a gente já está um pouco acostumado com isso. Então esses itens da cesta básica continuam sem uma referência de queda e a melhor coisa a gente a fazer é substituir esses alimentos por outros alimentos mais em conta? Tem um projeto agora do novo governo que estava saindo, que eles estavam querendo substituir, né? Nós temos um governo anterior, reduziu os impostos dos combustíveis. Eles agora estão querendo trocar esse imposto de combustíveis pelos alimentos. Talvez isso possa ajudar de alguma forma, mas eu acho que só vai conseguir verificar isso na prática mesmo.
Gente, então o negócio é ficar na fé e na torcida por tempos melhores, né? Isso. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Marildo, canta mais uma pra gente. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama ardar, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa do azul pintado pra durar. A abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou e o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tudo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser todo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Lembrar que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado, de viver no inverno, te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. E o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Vocês sabem qual é a função de um cão-guia? Pois é, agora, no nosso quadro Mundo Pet, a gente vai falar sobre isso. Para ajuda dessas pessoas com deficiência, como esses cães fazem a diferença. Vamos conversar com o psicólogo George Harrison. Jorge, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. Fala pra gente sobre o trabalho que vocês fazem no Instituto com a ajuda do cão-guia para pessoas com deficiência. O Instituto Magnus, ele nasceu com o objetivo de ajudar as pessoas com deficiência a ter acesso a cães-guias. Hoje já cresceu um pouco, a gente já tem alguns trabalhos com crianças autistas, com pessoas cadeirantes, mas o foco inicial do Instituto foi com a pessoa com deficiência visual. Então a gente treina e doa os cães para pessoas com deficiência visual, principalmente começou em São Paulo, mas a gente está ampliando, agora eu estou com a base aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um amigo trabalhando em Santa Catarina, né, e a intenção é cada vez atender mais lugares no Brasil, né? E o cão-guia, ele muda completamente a vida de uma pessoa, assim, é um trabalho que é incrível, eu sou suspeito para falar. O Instituto Magnus faz isso com uma grande excelência, tem os principais instrutores de cão-guia do Brasil hoje, trabalham no Instituto Magnus, a gente já está formando novos profissionais, né, lá dentro do Instituto, para aumentar o número de entrega de cães aqui no país. E como é que se dá esse mecanismo? A pessoa com deficiência vai até o Instituto, faz um cadastro, vocês avaliam, como é que funciona isso até ela receber? São algumas etapas. A primeira etapa é o pessoal entrar na internet. Eu posso dar o site? Pode, claro. É o www.institutomagnus.org e lá a pessoa vai procurar a aba para se inscrever para ter um cão-guia. O Instituto, ele recebe a inscrição do Brasil inteiro, mas até por uma questão de limitação de atuação, da gente conseguir dar o suporte, a gente entrega os cães a um raio de 150, 160 quilômetros das bases. Mas isso vai ser ampliado no futuro, então a gente recebe as inscrições para no futuro a gente poder ter acesso a essas pessoas de outros lugares do país, para a gente poder atender essas pessoas também. E aí a pessoa se inscrevendo, ela vai entrar, vai receber o contato do pessoal de assistência social do Instituto, da área de relacionamento, vai fazer uma primeira entrevista, depois são feitas entrevistas com o pessoal da área técnica,
Que aí vai ver a velocidade de andar, vai ver como é que é a dinâmica de vida da pessoa, se a pessoa é mais retraída, mais comunicativa, porque tudo isso vai interferir na escolha do cão para aquela pessoa. Que barato, gente. Que trabalho lindo. É muito legal, é muito legal. São várias raças que têm a capacidade de ser cão-guia. Sim, são diversas raças no mundo. A gente usa mais Labrador e Golden Retriever, né? Mas principalmente Labrador. A gente brinca que o Labrador é o arroz e feijão do cão-guia. Mas seria por quê? Pelo perfil do cão ser mais sociável? Tem algumas coisas, assim. É tamanho. Não dá para botar um pincher para ser cão-guia. Até porque o pincher vai querer avançar em todo mundo. Só tem tamanho, mas é bravo. Não, brincadeira, mas assim, não dá, porque tem que tracionar uma pessoa, tem que conseguir andar por uma distância considerável, né? Porque para um cachorro não é nada. Um labrador, por exemplo, poderia andar 30 quilômetros num dia, né? E a gente está falando de 2, 3, 4 quilômetros por dia que uma pessoa hoje em dia caminha, né? As pessoas vão usar Uber, transporte público e tal. Então, o tamanho do cachorro é a primeira coisa. Depois tem esse lado da docilidade, da inteligência, da capacidade de aprendizado. Tudo isso é levado em conta. Mas a gente... e a realidade sociodemográfica do país em questão. Então, por exemplo, o Bernese Mountain Dog, que é o cão que é símbolo da Magnus até... Ele é muito usado nos países europeus, nos Alpes, né? Mas aí você vai ver a realidade sociodemográfica. Você não tem fila de ônibus lotada, você não tem... É frio. Se eu pegar um Bernese e botar para ele trabalhar aqui no Rio de Janeiro no verão, esquece que ele não vai trabalhar, entendeu? Então a gente tem que levar tudo isso em conta. Eu gostei... Desse último comentário que você se referiu ao serviço do cão como um trabalho, né? E aí efetivamente um trabalho do cão, ou seja, ele tem aquele momento de lazer, depois ele dá aquela desligada em casa, enfim, o que diferencia, como é que a gente coloca o cão para trabalhar e depois tira do trabalho, né? Cara, isso é muito interessante, assim, é um cão de trabalho, tá? O cão-guia é um cão de trabalho, e por incrível que pareça, ele trabalha enquanto a pessoa está se deslocando. Então, o tempo total de trabalho de um cão-guia durante o dia todo não passa de 3, 4 horas. Porque a pessoa vai sair de casa, vai até o trabalho, chegou no trabalho, ela vai sentar na estação de trabalho dela. No momento que ela sentou na estação de trabalho, a pessoa começa a trabalhar e o cão não está mais trabalhando. Então tem um brinquedinho para ele ali, tem uma caminha, ele deita, ele rói o brinquedo e ele não tem mais responsabilidade de trabalho nesse momento. Aí a pessoa vai sair para almoçar, vai caminhar até o restaurante, o refeitório, aí o cão está trabalhando de novo. Então, na verdade, o cão trabalha muito pouco durante o dia. É uma ideia muito equivocada que as pessoas têm que, mas o cachorro está ali, é um trabalho escravo. Não tem nada a ver com isso. E a relação do ser humano com o canídeo, com o cachorro, ela sempre foi uma relação de parceria, né? Sempre foi essa coisa, desde a aproximação do canídeo com o ser humano, quando a gente estava lá vivendo, né, num período, né, onde era as mutualismo, tribos, né? Eu já ouvi uma filosofia do animal, né? Também de direitos humanos, acaba que sendo, né, que essa história que o cão ele buscava o resto do animal e o ser humano buscava o resto do ser humano e o ser humano se sentia protegido pelo cão, né? Então, sempre foi um mutualismo, sempre, né? Foi. E isso não mudou, isso não muda, né? E o cachorro, e todo cão, ele só se torna cão-guia quando ele gosta de fazer aquele trabalho. Então, durante o treinamento, a gente está treinando o tempo todo, verificando na linguagem corporal do cachorro o que ele está mostrando pra gente. E qual o tempo para treinar esse cachorro para que ele possa ir para uma residência fazer esse trabalho? O tempo total leva mais ou menos 2 anos. O primeiro ano ele é feito numa família voluntária, que é a família socializadora, a família que acolhe um cão para o cão entender que a mesa do café está posta, mas não é para ele comer, né? A cama está ali, mas não é para ele subir.
né? E aí ele vai entendendo as regras da casa e depois as regras na rua, o lugar de andar na calçada, né? Dentro do shopping não é lugar de fazer xixi. E aí ele vai aprendendo tudo isso que são regras do convívio do ser humano. Para o cachorro não tem problema nenhum. Qual é o problema dele entrar no shopping e fazer um xixi? Né? Mas aí a gente vai ensinando para o cachorro como conviver de maneira educada na sociedade. Eu escrevi um livro uma vez chamado Nós, Nossos Cães, há muitos anos atrás, em que uma das pessoas que participaram do livro foi a Ethel Rosenfeld, que ela que subiu lá o Planalto, né? Ela que criou, vamos dizer assim, a confusão para que, né, as pessoas encarassem essa história aí do cão-guia. E aí uma coisa que eu mexi, que eu convivi com ela, falo com ela de vez em quando, uma coisa que eu fiquei muito mexido quando ela falou assim, não lembro agora, acho que era Boris. O Boris vai se aposentar. O Boris era da Thaís Martinez ou da Ethel Jane. Eu esqueci o nome dele agora. Era o James. Isso. Ia se aposentar. Teve um que se aposentou. Imagina, a tristeza dela, porque o cão que está acompanhando ela na vida agora tem que se aposentar, porque ele está idoso, né? Já não tem mais aquele... A gente faz todo o acompanhamento para aposentar o cachorro. Ela ficava deprimida com isso. E assim, como o mundo dá volta, né? Você está falando na Ethel. Hoje eu sou instrutor de cão-guia por causa da Ethel. Olha isso. Eu virei instrutor de cão-guia por causa da Ethel. Assim, gente. É muito bom essa conversa. Que coisa louca, né? Olha, deliciosa. Gente, a gente vai chamar um intervalo, mas é rapidinho. Não sai daí não, que a gente já volta. Esse é o Espaço Plural. Você sabia que existe uma forma de conhecer a cultura de diversos países e ainda ajudar os refugiados no Brasil? No Rio de Janeiro, a feira Chega Junto reúne produtores locais e refugiados num clima cheio de música, arte, boas conversas e boa comida. Em diversas cidades e estados brasileiros, você pode encontrar essas feiras. A Casa do Alto oferece um ambiente acolhedor, moderno e integrado com a natureza, ideal para todos os tipos de eventos. Possui área interna e externa em harmonia com a natureza e espaços climatizados. Venha conferir o cenário mais charmoso do Rio para realizar seu evento. Esse é o Espaço Plural. Então rolou uma só gota d'água dos olhos dele que ao cair no chão, igual a terra do sertão queimado, deixou sem nada o seu coração. Mas não tem nada não, sertanejo é forte, não vai ser isso que vai lhe quebrar. João Nordeste luta contra a morte, talvez até pra ter com quem lutar. Quem sabe um dia possa ter mais sorte, Marias mil hão de chegar. Quem sabe um dia possa ter mais sorte, Marias mil hão de chegar. Esse pedaço de sertão histórias há de lembrar de um filho que foi seu, que por amor não se fez imigrante, pelo sertão deu tudo que Deus deu, lutou por tudo quanto lhe negaram, e hoje descansa em paz onde viveu. Mas não tem nada não, sertanejo é forte, não vai ser isso que vai lhe quebrar. João Nordeste luta contra a morte, talvez até pra ter com quem lutar. Quem sabe um dia possa ter mais sorte, Marias mil hão de chegar. Narrativo. Muito bom. Gente, um desertor pode pedir refúgio? Primeiro, eu não posso deixar de falar da canção da Amarildo, né? Que a gente está falando aqui sempre das imigrações e do refúgio. A gente também tem que ter o olhar para o nosso migrante interno, claro, né? Para o nordestino que deixou sua terra, às vezes veio buscar a vida no Sudeste, ou até mesmo o pessoal do Sudeste que vai buscar uma nova vida no Norte, no Nordeste, no Sul.
Enfim, então, poxa, muito obrigado, Amarildo, linda canção. Obrigado. Precisamos olhar por eles também, né? Acho que o CRAI também pode receber o migrante, enfim. Mas sim, o desertor ele é bem-vindo no Brasil. O Brasil, conforme eu disse anteriormente, ele não tem restrição para receber seres humanos. Então, nossa lei, repito, ela é muito, muito avançada, muito mais avançada do que inúmeros países, até que às vezes usam como referência quando se fala de refúgio e imigração, mas a gente tem que reconhecer o nosso produto também, a nossa legislação. É uma boa legislação, basta que apliquemos da forma devida, né? A fim principalmente de garantir essa imigração que eu falei no início, ordenada, segura e regular, né? Eu acho que é o nosso principal objetivo. Acho que vale muito comentar também agora, né? Lembrando, aqui no Brasil, eu acho que as instituições do Estado são muito abertas à sociedade civil, a organizações da sociedade civil, né? E isso gera muitas parcerias, gera muita... Eu acho que essa lei também é fruto disso, né? Desse contato com a sociedade civil, né? Entre a sociedade civil e o Estado. Então, eu acho que isso é um diferenciado que pode ser do Brasil. E aí é até bom o Adel ter comentado, porque, na verdade, esse trabalho que a gente vem realizando nesse último 1 ano e meio, quase 2, na Prefeitura do Rio de Janeiro, muito se deve a essas parcerias firmadas com a sociedade civil. Então, a nossa gestão lá da Secretaria de Cidadania, a gestão da Prefeitura, a gente buscou sempre intensamente o diálogo. E a nossa maior dificuldade foi essa busca do diálogo, porque a gente percebeu a sociedade civil de imigrantes, de refugiados, muito desconfiada do poder público. Faltam ainda algumas políticas públicas. Então, o nosso primeiro trabalho foi se aproximar dessas instituições. E a gente conseguiu fazê-lo por meio do diálogo. E graças ao diálogo, graças às nossas parcerias com a OIM, que é a Organização Internacional para a Migração, a Acnur, que também foi citada, a gente conseguiu tirar do papel um projeto que, na verdade, era anterior à gestão do último prefeito, que era criar um comitê, que atualmente é o Comparme, o comitê onde se discute todas essas políticas públicas, um comitê paritário entre os órgãos da administração pública e os órgãos da sociedade civil. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Instituto COR, que hoje é quem financia todo o CRAI, desde da montagem dos equipamentos até a obra. A prefeitura cedeu o espaço, né, o espaço da Gamboa, ali no Mercado Leonel Brizola 86, Rua Bento Ribeiro. E a COR fez toda a obra, equipou praticamente todas as salas, evidentemente contou com algumas doações da OIM, da Acnur. Salvo engano, a OIM doou os computadores, a Acnur doou as cadeiras, as salas, os quadros negros. Então, tudo isso veio desse comitê paritário entre os membros da sociedade civil e entre a administração pública. A gente precisa ouvi-los, essa é a verdade, a gente precisa ouvi-los, e muito mais importante que ouvir é dar voz, é estar aqui do lado do Adel, meu colega de prefeitura, de trabalho agora. Eu conheci ele numa ONG, na Marrum. Acho que o Adel já tem um trabalho longuíssimo e muito bonito dentro dessa ONG, e agora está podendo ajudar a gente lá no CRAI. Mas, enfim, todo esse diálogo, um trabalho intenso, a criação de um comitê, a abertura de um CRAI, se tudo der certo, um plano municipal para o ano que vem, para a gente planejar as políticas públicas até 2030. É muito trabalho pela frente, Adel. Muito, muito legal, assim, tipo, esse contato que... Também eu estou bem recente na COR, né, mas eu noto a abertura, né, para... empoderar a população migrante e refugiada. Eu acho que é um ponto muito importante, né? O CRAI não é só né, da prefeitura, da COR, por exemplo, né, essa parceria, mas também das lideranças da população dos refugiados migrantes. Então, eu espero muito já, com certeza, estou falando com meus amigos, né, líderes das comunidades de refugiados,
de estarem no espaço, de chamar as pessoas, também de realmente chegar perto e exigir, né, da gente políticas públicas. Muitas vezes eu não passo por um problema que o meu amigo do Haiti passa, ou de uma outra nacionalidade. Então, assim, como é que eu vou ter essas, né, vou estar ciente de tudo isso? E é muita coisa para trabalhar, mas como o Matheus mencionou, já tem grupos de trabalho, a gente vai tentar tocar muito para frente esse ano e, enfim, a gente dá para tem que contar perceber que com a essa contribuição. parceria aí vai ser de sucesso e a gente fica na expectativa disso mesmo, na torcida, não só no Rio de Janeiro, mas que o nosso país possa ter, né, políticas no dia a dia que possam ajudar esses povos. Qual é o site do CORE? É core.org. E lá vai ter em português também. Sim. Meu e-mail é adel.bacur.corresponse.org. Eu pegar o número de telefone já vou também falar para... É 21 do Rio, é do CRAI. Então, então o CRAI, para quem está no Rio de Janeiro, é 21... 97138 5964. 5964. É o CRAI aqui no Rio de Janeiro. Contato, pode passar. Eu tenho certeza que muitos brasileiros conhecem, muitos migrantes. Não, e a gente que a gente conta com esse trabalho de essa formiguinha. Rede de apoio, né? Passa o contato, fica à vontade de passar esse contato que a gente O objetivo é tomar aquele espaço, né? Fazer daquele espaço verdadeiramente um espaço de referência para a população migrante, para fornecimento de aulas de português, fornecimento de aulas de informática, uma sala destinada para as lideranças, independentemente da ONG ou do instituto, fazer lá as suas atividades. Né? Você tá a gente, quando assim, eu ia comentar até isso, eu ia comentar isso enquanto o Cacau falava, né, que dava para ver nele, né, o desejo e o prazer de falar do processo de escrever o livro. Eu acho que a gente sente quando a gente tem um trabalho bem feito, um trabalho bem realizado, o processo é doloroso, mas é muito bom de viver, né? E vendo tudo pronto, é muito mais fácil de falar sobre. E que venham muitas conquistas, gente. Muito obrigada, viu? Por todas as explicações, pelas informações também que vocês passaram sobre esse tema que a gente ainda pode falar muita coisa, porque é um assunto vasto, né? E olha, agora, aquele momentinho, amanhã, sexta-feira, todo mundo já está pensando para onde vai, com quem e para onde. Então, vamos dar aquela espiadinha no nosso quadro Agenda. Solta o FT. Parem tudo! Esse encontro é de milhões. No próximo dia 25 de março, vai rolar um show de 2 ícones do rock brasileiro, Léo Jaime e Blitz, no Quail Stage, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser de arrepiar. Eu não vou ficar de fora. E vocês? Tem som da melhor qualidade em Sampa, meu povo! O Lollapalooza Brasil é mais do que um festival. É uma experiência inesquecível e acontece de 24 a 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. No cardápio, muita música, arte, gastronomia, moda e muita diversão. Ninguém queria, mas o Skank fará seu show de despedida em solo mineiro. A banda encerra os trabalhos com um show histórico no próximo dia 26 de março, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Uma celebração de mais de 3 décadas de sucesso, como Jack Tequila, uma partida de futebol e Te Ver. Maravilha. Ó, eu já estou me preparando, hein, gente? Que comigo é assim, convidou, bota a roupinha e vai. Vambora. Gente, nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer a presença de todos vocês. Vocês engrandeceram o programa. Voltem sempre. E até uma próxima oportunidade. Marildo, encerra pra gente cantando. Jequitinhonha, voz na história, prosa risonha, luz e vitória banindo miséria no chão do sertão. No palco vida, cotidiano, suja atrevida, a primavera, a beleza da terra, sonho desse chão.
foi mar, mas virou sertão, veredas sem fim. Memória ará, futuro na mão, fartura enfim. Partir do sertão tinha como meta o bem comum. Partir do sertão, vivi tão discreta, lugar nenhum. Eu sou o filho de um camponês, cuja sina a terra fez plantar arroz, milho e feijão, e dividir com o meu irmão, e dividir com o meu irmão essa bandeira da fome não. Guerra é luta e é valentia, fonte de toda a sabedoria.